E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre os assuntos que a gente vai abordar agora, e também para fazer a sua pergunta para a próxima edição. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, e nessa temporada, mais uma vez, o OneFootball vai transmitir de forma exclusiva e totalmente gratuita o campeonato alemão. Para acompanhar os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o aplicativo pelo link da descrição, ir na aba Jogos e depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como sempre é importante lembrar, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do Kennedy José. Se o Ayrton não tivesse ido embora, ele seria um bom jogador para o Luxemburgo? Kennedy, obrigado pela pergunta. Eu não tenho dúvida que o Ayrton seria sim uma peça útil para o Luxemburgo, porque quando a gente olha os últimos trabalhos dele, ele sempre estava privilegiando usar jogadores de muita velocidade pelas pontas. E aqui no Cruzeiro hoje a gente tem aí dois caras que são os titulares, né? O Bruno José e o Wellington Nem. Mas o Wellington Nem tem a questão física, ele não consegue jogar regularmente como titular, tanto que o Vanderlei tá dando uma sequência, né, e tentando fazer o Dudu virar um jogador importante pro Cruzeiro. Até agora não conseguiu, né, mas é um atleta que ele tá apostando, como apostou em outros jogadores no passado também. Para quem não lembra, o Ayrton começou a temporada no Cruzeiro, foi emprestado pro Ceará e até agora jogou 3 partidas pelo Vozão, sempre vindo do banco de reservas e não contribuiu com gols ou assistências. Enfim, ele não jogou nem meia hora direito pelo Ceará ainda, ele é realmente uma peça de elenco, um reserva lá, que eu acho inclusive que nem vai ser tão utilizado assim, e tem uma possibilidade muito grande do Ayrton voltar pro Cruzeiro na próxima temporada, porque ele tá emprestado com opção de compra, né, mas se o Ceará não tiver interesse em confirmar a compra, o jogador volta aqui pro Cruzeiro, porque ele ainda tem um contrato longo a cumprir até 2023. Eu acho que o Ayrton é um jogador que tem potencial, pode melhorar bastante, principalmente a questão ali da finalização, né, e acho que tem uma questão de posicionamento também. Ele era usado como um atacante pelo lado esquerdo, que ele não conseguia render. O Ayrton pela direita, buscando a linha de fundo para fazer cruzamento, seria muito útil. Então acho que se tivesse no elenco, o Ayrton seria utilizado e seria sim uma peça importante aí nesse grupo do Vanderlei Luxemburgo. Mas como ele foi negociado antes, não tem o que fazer, né? Tomara aí que ele consiga jogar bem no Ceará, seja para ficar para lá ou para voltar para cá e ser útil pro Cruzeiro no ano que vem, porque eu acho que o Ayrton é um jogador que tem futuro sim. O Noé Rocha pergunta: por que o Ronaldo Fenômeno não investe no Cruzeiro? Pois foi o clube que apresentou ele pro mundo e ele investe em alguns clubes de fora. Noé, obrigado pela pergunta. A resposta que eu vou dar agora pode parecer uma má resposta, mas eu juro para você que não é, tá? É porque ele não quer mesmo. Basicamente é isso. O Ronaldo hoje, ele é o quê? Ele é um homem de negócios. Ele é um cara que tem muita grana, que ele fez muita grana no futebol e ele faz grana também como um empresário. E a gente não pode querer fazer conta ou fazer compromisso com o dinheiro dos outros, né? O Ronaldo tem a grana dele, é um homem de negócio, ele falou aqui: quero investir num clube de futebol. Beleza, ele poderia tentar ajudar o Corinthians, que é um clube onde ele encerrou a carreira e teve uma grande identificação, o Cruzeiro, que é um clube, né, que formou ele, que levou ele pro futebol, o próprio São Cristóvão, onde ele começou a jogar antes de atuar no Cruzeiro. E por que ele não quis ajudar nenhum desses clubes? Porque o mercado do futebol brasileiro não é o mais interessante para ninguém investir. E sendo o Ronaldo um cara que é uma marca global, é um cara conhecido no mundo todo, né, ele achou interessante investir num clube espanhol. Ele comprou lá o Valladolid, até porque, convenhamos, né, a grana para você comprar um Valladolid e recuperar esse clube é muito menor do que a grana que você precisaria investir para ter um impacto num Cruzeiro ou num Corinthians, por exemplo, que são clubes muito grandes e que têm dívidas muito grandes. Então eu consigo entender que às vezes até poderia haver assim, um questionamento: pô, esse cara não poderia ser um pouco mais grato ao clube, né, que botou ele na vitrine para o mundo todo? Até poderia, mas isso é uma coisa muito pessoal, né? Cada pessoa sabe onde deve empregar ou onde não deve empregar o seu dinheiro, onde quer ou onde não quer investir. Eu não acho que o Ronaldo seja o cara mais identificado aí com o Cruzeiro, né? Já teve alguns episódios conturbados no passado, parece que até houve uma reaproximação aí, até pela figura do Belletti, que é amigo dele e que tá hoje trabalhando
trabalhando no clube e tudo mais. Enfim, eu acho que o Ronaldo ele é uma figura meio controversa, é um cara, né, complicado aí nessa parte extracampo. É um dos melhores jogadores da história do Cruzeiro, eu acho que ninguém tem dúvida disso, por mais que ele tenha brilhado até mais no futebol europeu do que aqui, né? Porque ele ficou muito pouco tempo no nosso clube. Mas essa questão dele botar o dinheiro dele no Cruzeiro é uma coisa que vai totalmente do interesse do cara e eu acho que não tem como a gente dizer onde ele deve ou não botar sua grana. O Matheus Carvalho pergunta: se o Lucha mudar a posição do Ariel Cabral para zagueiro, assim como fez com o Felipe Melo no Palmeiras, qual a porcentagem de dar certo? Matheus, obrigado pela pergunta. Eu acho que a possibilidade de dar certo está entre 0 e 1%, tá? Considerando aí uma contagem até 100, né? Porque assim, até quando a gente analisa os dois jogadores, Felipe Melo e Ariel Cabral, a característica de jogo deles é completamente diferente. Ambos são jogadores que são um pouco mais pesados, mais lentos, é verdade, mas o Felipe Melo ele sempre foi um cara de marcação forte, de chegar junto, de roubar a bola. O Ariel Cabral nunca teve essa característica. O Ariel, inclusive, ele era meia, ele era um meia que jogava ali num trio de meio campo, mais aberto pelo lado esquerdo, né? E o Ariel Cabral como volante já foi uma adaptação feita no Cruzeiro. E para recuperar uma breve lembrança de terror, o Mozart fez a experiência do Ariel Cabral de zagueiro no segundo tempo daquela partida Cruzeiro 0, Avaí 3 pela Série B, né? E foi um desastre, não só por culpa do Ariel, mas enfim, né? O Mozart cagou o time todo naquela ocasião, a gente já estava perdendo por 1, tomou mais 2 gols ali na reta final, e se o Avaí tivesse forçado, teria feito mais gols. Então, para mim, Ariel Cabral como zagueiro não faz nenhum sentido, não tem lógica por característica, não, de forma alguma, tá? O Felipe Melo tinha sim um fundamento, uma lógica pela característica do jogador. O Ariel Cabral não é o mesmo perfil. O Rodrigo Assis pergunta: em quais clubes jogam todos aqueles Riquelmes da base do Cruzeiro? Como anda o desempenho deles? Rodrigo, obrigado pela pergunta. Realmente o Cruzeiro teve uma riquelmada do caralho aí nos últimos anos, né? Mas vou tentar falar aqui da situação de cada um deles, pelo menos de quem eu achei alguma coisa. O Riquelmo, o meio atacante, né, de 19 anos, que chegou a fazer 3 partidas pelo elenco principal na última temporada, segue no Cruzeiro, tá jogando pelo time sub-20, não tem sido titular ultimamente, mas soma 17 partidas nessa temporada com 2 gols e 1 assistência. Já o Riquelme, cujo nome termina com Y, é volante e tem sido utilizado no nosso time sub-20 na lateral direita. Ele jogou 17 partidas nessa temporada, fez 1 gol e contribuiu com 1 assistência. Tem também o Riquelme, que na base do Cruzeiro era chamado de Riquelme Ceará, que esteve no nosso time sub-20 até a última temporada, mas agora em 2021 ele se transferiu e tá jogando na base da Chapecoense. E eu achei até uma matéria do Globoesporte.com que fala que existia também um Riquelme com K e que o nome terminava com Y, mas esse eu realmente não achei registro aí nos últimos anos onde que ele tá jogando. Me parece que não tá mais vinculado ao Cruzeiro, tá? Eu nem sei se ele tá jogando em outro clube ou se por qualquer motivo encerrou a carreira de jogador. Os que eu achei foram esses mesmo. Aquele mais conhecido é o Riquelmo, né, o cabeludo, mas que atualmente nem tem sido titular no time sub-20 não. É um jogador que precisa ser mais trabalhado para poder nos ajudar no futuro. O Pedro Trindade pergunta: você acha que o craque Alano Lima foi injustiçado pela torcida do Cruzeiro? E por onde ele anda jogando agora? Pedro, obrigado pela pergunta. Você sabe que eu vou responder que sim, né? Porque a gente já teve essa conversa lá no grupo de membros lá do canal. Pra mim, o Alano ele foi extremamente injustiçado pela torcida do Cruzeiro, porque a galera viu um garoto saindo da base do Cruzeiro e tendo chance no profissional, inclusive com o próprio Vanderlei Luxemburgo, isso lá em 2015, e a exigência da torcida do Cruzeiro é que o Alano fosse um craque. Ele obviamente não é um craque, nunca vai ser um craque, já tá com 26 anos e não virou, então ele não vai ser craque, mas ele sempre foi um jogador extremamente útil. Até quando a gente considera esse futebol de hoje, né, que tem essa figura aí do meio aberto pelo lado, do ponta, que é aquele jogador que com a bola tem que buscar a linha de fundo, tem que buscar a jogada, mas sem a bola ele tem que marcar o lateral. E o Alano sempre fez isso muito bem, é um cara que se entregava muito pro time. Eu me lembro do Alano fazendo jogos pelo Cruzeiro como lateral esquerdo, inclusive, até aquele clássico que a gente ganha do Atlético pela primeira vez no Independência, o Alano faz uma partidaça naquele dia. Concordo que em determinado momento ele também teve culpa, né? Ele também caçou
passou pra cabeça. Eu lembro do jogo da Copa do Brasil, acho que foi contra o Campinense, que ele faz um gol e manda a torcida fazer silêncio, né? Coisa que eu até gosto, inclusive, eu acho que o jogador é legal quando ele tem essa personalidade, mas enfim, né? A torcida já não gostava do cara, depois daquilo ali a grande maioria gostou menos ainda. Desde a última temporada, o Alano tá jogando no Santa Clara de Portugal, que é um time que tá disputando atualmente a Conference League, né? A terceira competição europeia, e desde que saiu do Cruzeiro, ele passou pelo Estoril de Portugal, pelo Bursaspor da Turquia, o Ventforet Kofu do Japão e o CSA aqui de Alagoas, antes de chegar ao Santa Clara. Nessa temporada ele jogou 4 partidas pelo clube português, não fez gol e deu uma assistência, né? Mas a temporada europeia começou agora. Então, só para deixar bem claro, Alano não é craque, muito pelo contrário, é um jogador que tem limitações técnicas sim, mas era uma peça muito útil e que poderia ter sido muito melhor aproveitado no Cruzeiro se a torcida tivesse um pouco mais de paciência com ele, né? Pegaram muito pesado com o cara, mas é só lembrar um detalhe, né? O Alano foi titular com o Luxemburgo, foi titular com o Mano Menezes, foi utilizado pelo David, nem sempre como titular, e foi utilizado como titular também pelo Paulo Bento. Alguma coisa esse cara fazia para ter tantas oportunidades assim no time. O Marcos Vinícius Albuquerque pergunta: quem precisa mais de quem? O Cruzeiro da Minas Arena ou o contrário? Sem Cruzeiro vai existir Minas Arena? Marcos, obrigado pela pergunta. Indo até para um campo da biologia, cara, essa eu considero que é uma relação que tem que ser o quê? Tem que ser simbiótica, tem que ser uma relação em que os dois ganham, tá? Não pode ser uma relação parasitária onde só um quer ter vantagem sobre o outro. Respondendo, quem é que precisa mais de quem? Os dois precisam um do outro. O Cruzeiro precisa da Minas Arena, a Minas Arena precisa do Cruzeiro. Quem precisa mais? Aí eu acho que o Cruzeiro precisa mais da Minas Arena do que o contrário, por quê? Quando a concessionária fez o investimento lá atrás para fazer a reforma do Mineirão e fechou o contrato com o governo do estado para explorar o estádio até 2037, com uma possibilidade de prorrogação desse contrato até 2045, naquele momento ficou estabelecido que a Minas Arena iria investir mais de 600 milhões de reais na reforma do Mineirão. Fizeram isso, Mineirão reformado, beleza, funcionando. A partir daí, mensalmente, o governo de Minas tem que fazer um repasse e a Minas Arena ela tem que receber um certo valor determinado todo mês para pagar esse investimento inicial. Se ocorrerem eventos no estádio e a Minas Arena recebe essa grana através dos eventos, o governo de Minas Gerais não tem que botar o dinheiro do próprio bolso no cofre da Minas Arena. Se não tiver o evento no estádio, nesse caso, o governo de Minas tem que ou complementar ou pagar na sua totalidade, se for o caso. A Minas Arena ela nunca vai perder dinheiro, entendeu? Porque ela já fez o investimento e agora ela só recebe, ela só recolhe e os gastos que ela tem são com a manutenção do próprio estádio, tá? Então a Minas Arena ela não precisa do Cruzeiro para subsistir porque ela já tem um contrato com o governo de Minas que garante isso para ela. E o Cruzeiro precisa do Mineirão pela questão esportiva. É a nossa casa, é o nosso estádio, desde a década de 60, é onde nós conseguimos os maiores títulos da nossa história. Então o Cruzeiro precisa sim do Mineirão. Agora o nosso rival está lá construindo o estádio deles. A partir do momento que ficar pronto, eles não vão mais utilizar o Mineirão. O único clube grande de Belo Horizonte que tem condição de encher o estádio e que pode jogar no Mineirão é o Cruzeiro. Então a Minas Arena vai precisar do Cruzeiro para que ela tenha uma arrecadação acima dessa coisa básica que ela já tem garantida pelo contrato com o Estado, tá? Por isso que eu digo que tem que ser uma simbiose, tem que ser bom para todo mundo. O Cruzeiro precisa do Mineirão por uma questão esportiva, basicamente, mas poderia jogar em outro lugar? Poderia jogar na Independência, poderá jogar em outros estádios. Mas a casa do Cruzeiro, o lugar onde a gente se sente bem, onde a torcida do Cruzeiro acostumou a ver o clube, é o Mineirão, é o nosso estádio e ponto final, tá? Então é uma relação que os dois precisam um do outro, mas se a gente quiser fazer essa equação, quem tá mais fudido é nós. E nesse momento a gente deve lembrar que o Cruzeiro não tem um contrato para utilização do Mineirão como tinha aquele contrato antigo, né? Que foi rescindido lá em 2019 porque o Cruzeiro tinha aquela dívida grande. A dívida já foi renegociada, mas ainda não há um novo contrato para que o Cruzeiro sempre mande os seus jogos no Mineirão. Acredito que o Cruzeiro vai empurrar isso com a barriga aí nos próximos anos e quando a gente estiver numa situação um pouquinho melhor, né, que pode ser daqui a alguns meses, pode ser no próximo ano, enfim, isso aí a gente tem que ver. Mas quando o Cruzeiro estiver numa situação um pouquinho melhor e o nosso rival não estiver mais jogando no Mineirão, a Minas Arena certamente vai estar muito mais disposta
disposta a renegociar um contrato com o Cruzeiro ou a fazer um novo contrato que possa ser até mais vantajoso para a gente, justamente para ter esse compromisso de eventos ali no local, né? Porque o Mineirão pode receber show, pode receber feira, festa, o caralho é quatro. O Mineirão é um estádio de futebol e sempre vai ser o principal objetivo dele. O Carlos Alberto pergunta: se acaso não tivermos mais estadual com o fim do contrato com a Globo, você acha que seria mais benefício por conta do calendário mais livre ou a falta da receita do Mineiro iria nos afundar ainda mais? Carlos, obrigado pela pergunta. Eu acho que o campeonato estadual é uma das coisas que mais atrapalha o desenvolvimento do futebol brasileiro, justamente pelo que você apontou aí do calendário, cara. O calendário é muito embolado, é muito jogo, então os times acabam se embananando demais. E quando a gente analisa bem o campeonato estadual, né, para que ele serve do ponto de vista esportivo? Quem ganha o campeonato estadual, dane-se, caga para isso daqui a pouco. Quem perde, entra em crise, troca de treinador. Então, assim, é um torneio que eu acho que os clubes deveriam utilizar até mais para desenvolvimento de atletas, porque esportivamente ele agrega muito pouco. Mas quando a gente analisa a realidade do Cruzeiro hoje, a grana que a gente recebe pelo Campeonato Mineiro faz uma diferença grande, tá? Por esse contrato que existia e que acabou agora em 2021, a gente ainda não sabe como vai ser para os próximos anos, Cruzeiro e Atlético recebiam cada um pouco mais de 14 milhões de reais por temporada de Campeonato Mineiro, pela participação. O Campeonato Mineiro não tem, por exemplo, premiação por título, nada disso, entendeu? É uma cota única que é paga para todos os participantes, né? Aí o América ganha menos, os times do interior bem menos também, mas Cruzeiro e Atlético ganhavam aí na casa de 14 milhões de reais. Como vai ser para o futuro a gente ainda não sabe, mas convenhamos que hoje 14 milhões de reais é uma grana que faz uma diferença grande para o Cruzeiro pela crise que a gente está vivendo. E mesmo considerando um Campeonato Mineiro um grande atraso para os clubes, nesse contexto atual, eu acho que a grana do Campeonato Mineiro ela é até mais importante do que um eventual alívio no calendário. Até porque como o Cruzeiro está na Série B, mesmo que tudo corra muito bem e a gente consiga subir no próximo ano, nós não vamos disputar competições continentais. Então o nosso calendário já vai ser menos ocupado do que é para os times que estão aí disputando Libertadores, com fases finais de Copa do Brasil e tudo mais, né? Até porque a gente sabe que hoje, infelizmente, o momento do Cruzeiro não é disputando nas cabeças aí nos principais torneios do futebol brasileiro, tá? Então, nesse momento, se eu pudesse escolher, assim, é melhor ter mais um ano de Campeonato Mineiro com essa grana? Sem dúvida, que venha a grana e a gente joga o Campeonato Mineiro também. Enfim, né? Porque não se pode ter tudo na vida, tá? Mas se fosse um outro contexto do Cruzeiro equilibrado financeiramente, sem viver essa crise toda, eu acho que seria uma ótima oportunidade para acabar com o campeonato estadual para os clubes grandes e utilizá-lo espalhando por toda a temporada apenas para os times que não estão disputando competições nacionais, que isso daria inclusive calendário para os times menores durante toda a temporada e emprego para a grande maioria dos jogadores aí que só tem aí 3 meses de emprego por ano, né? É uma coisa meio bizarra que acontece. A forma como é organizado o futebol brasileiro, ela é muito predatória para os times pequenos. E por fim, o Vitor Marques pergunta: se você fosse um sheik milionário e comprasse o Cruzeiro, qual treinador você escolheria para comandar o time? Klopp, Tuchel ou Guardiola? Vitor, obrigado pela pergunta. Primeiramente, já vamos considerar que nenhum desses 3 caras ia querer trabalhar no Cruzeiro, tá? Os caras estão trabalhando em grandes clubes europeus. Não é só dinheiro que importa nessa história, né? Convenhamos, esses grandes treinadores do futebol mundial não tem nada que traga esses caras para trabalhar no Brasil, gente. Só se eles estivessem realmente em baixa, fim de carreira, mas no auge igual esses 3 aí, então é sem chance para nós. Mas caso fosse uma possibilidade entre os 3 nomes que você colocou, o Guardiola, que é, né, insensado aí como o melhor treinador do mundo há várias temporadas, o Tuchel que ganhou a última Champions League. Admiro muito o trabalho desses dois, mas aquele que faz o futebol que eu mais gosto de ver é o glorioso Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, que faz um grande trabalho por lá, já tinha feito um grande trabalho no Borussia Dortmund também, até no próprio Mainz 05, onde ele começou a aparecer aí. Pra mim é o melhor treinador, o estilo de pressão alta, jogando com muita intensidade, é o que eu gosto de ver no futebol, tá? O Guardiola já tem um estilo de um pouco mais questão de jogo de posição, mais toque de bola e tudo mais. É legal de se ver, eu acho um pouco mecânico demais, acho meio chato, mas o que eu mais gosto de ver pela forma objetiva de jogar é o time do Klopp, tá? Era assim no Borussia e é assim no Liverpool também. Então se eu pudesse escolher seria esse. Já o Thomas Tuchel tem muitos princípios do jogo do próprio Jürgen Klopp, né? Inclusive a trajetória de carreira passando pelo Mainz, depois pelo Borussia Dortmund, também lembra. Só que eu acho que o Tuchel é um pouco mais defensivo, né? É um técnico menos
menos agressivo do que o Klopp. Então por isso que o Kloppão da massa é o meu favorito. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada uma das questões que a gente abordou e para fazer a sua pergunta para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!